O deputado Gilvan da Federal, PLS, voltou ao centro das polêmicas em Brasília. Após chamar Lula de corrupto e atacar Gleisi Hoffmann com ofensas, Gilvan protagonizou uma briga com Lindenberg Farias, PTRJ, que quase terminou em agressão. Agora, ele pode ser suspenso por 6 meses por quebra de decoro. As cenas expõem a tensão política e o clima explosivo no Congresso. A crise de decoro parlamentar volta aos holofotes em Brasília. A mesa diretora da Câmara dos Deputados protocolou um pedido formal de suspensão por 6 meses do mandato do deputado Gilvan da Federal, PLS, após declarações ofensivas contra a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, PT. O estupim do escândalo ocorreu durante uma tensa reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no último dia 29 de abril. Na ocasião, Gilvan proferiu ataques considerados gravemente ofensivos e difamatórios contra Gleisi, o que motivou a reação da cúpula da casa. A representação, assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos PB, e outros membros da mesa, foi encaminhada ao Conselho de Ética. No documento, os parlamentares denunciam o que chamaram de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar e acusam o deputado de evidente abuso das prerrogativas parlamentares, ferindo a dignidade do cargo que ocupa. O caso reacende o debate sobre os limites da imunidade parlamentar e a crescente radicalização no discurso político dentro do Congresso Nacional. Se acolhida, a suspensão de Gilvan será uma das punições mais severas aplicadas pelo Conselho de Ética nos últimos anos. Agora, caberá ao Conselho de Ética avaliar as evidências e decidir se o comportamento do deputado justifica a medida disciplinar. O processo promete gerar novas tensões entre os blocos aliados ao governo e à oposição. Além desse fato, a reunião da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados terminou em tumulto e troca de acusações entre os deputados Lindenberg Farias, PTRJ, e Gilvan da Federal, PLS. O encontro, que tinha como objetivo debater as ações do Ministério da Justiça com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, foi marcado por gritos, provocações e até a necessidade de intervenção da Polícia Legislativa para conter os ânimos. A confusão começou quando Gilvan usou seu tempo de fala para atacar duramente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de corrupto e descondenado. Ele afirmou que o país estaria importando corruptos, em referência a alianças políticas do governo. Além de termos um condenado por corrupção na presidência da República, agora estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto, declarou Gilvan. A fala provocou imediata reação de Lindenberg Farias, que pediu a palavra e respondeu chamando o colega de desqualificado. Gilvan então se exaltou, levantou-se e partiu para cima do petista, sendo contido por outros deputados e agentes da segurança da casa. O clima ficou ainda mais tenso quando parlamentares do PL e do PT trocaram acusações, transformando a audiência pública em um verdadeiro caos. O presidente da comissão, deputado Paulo Bilinski, PLSP, saiu em defesa de Gilvan e acusou Lindenberg de ter provocado a situação ao usar uma questão de ordem para atacar o colega. O senhor não tem a palavra. O senhor vai respeitar a presidência. Ouça o presidente, repreendeu Bilinski, tentando retomar a ordem no plenário. Gilvan da Federal já havia se envolvido em outra polêmica no início do mês, quando, em outra sessão do colegiado, declarou que desejava a morte do presidente Lula. Após a grande repercussão negativa, ele recuou, pediu desculpas públicas e disse que se expressou mal, ressaltando que, como cristão, não deveria desejar o mal de ninguém. O ministro Ricardo Lewandowski, que havia sido chamado para esclarecer os planos do Ministério da Justiça, mal conseguiu falar em meio ao tumulto. O tema central da audiência, a proposta de emenda à Constituição, PEC, da Segurança Pública, acabou sendo completamente ofuscado pela briga entre os parlamentares. Diante da repercussão, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, Republicanos PB, se pronunciou nas redes sociais, afirmando que a PEC da Segurança será ajustada no Congresso, mas pediu aos deputados que não transformem o debate em um palco de disputas políticas e pessoais. A cena lamentável reforça a crescente tensão no ambiente legislativo e levanta novamente o debate sobre os limites da liberdade de expressão e do decoro parlamentar. Veja agora o momento da discussão. Não, oposição. 8 minutos, Gilvan. Oposição. Ministro, bom dia. Era convocação, a gente transformou para convite. Então eu gostaria, da mesma forma que tivemos a gentileza de transformar em convite, gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência de responder as perguntas. Primeiramente, eu queria fazer uma defesa da Polícia Federal, a qual eu trabalhei, e não essa do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Jamais, a maior parte dos policiais federais não concordam com a forma que a Polícia Federal vem sendo conduzida pelo diretor, que está sob a sua subordinação. Eu nunca vi familiares, a nossa própria família, questionando as ações da Polícia Federal. Então a gente está passando... É só fazer uma enquete. Eu gostaria que o Ministério da Justiça fizesse uma enquete sobre a visão das pessoas hoje com a Polícia Federal. Vou aguardar aqui, depois eu continuo. Ministro, o senhor foi juiz, foi desembargador do Tribunal do Júri do Estado de São Paulo,
foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023. Chegou, inclusive, a presidir o STF e o TSE. A minha primeira pergunta, o senhor com uma carreira dessas, o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto? O senhor com uma carreira dessa, de presidente do STF, presidente do TSE, o senhor tem ciência que o senhor está num governo corrupto do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Um governo que tem a canalice de roubar 6 bilhões de aposentados e pensionistas. E o ministro da Previdência sabia, foi avisado há 1 ano, segundo todas as reportagens. Um governo que saqueou a Petrobras, um governo do PT que saqueou os Correios, os fundos de pensões, os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Eu, se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então, é vergonha. Pessoas que se dizem honestas estão participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Eu, na Comissão de Segurança, disse que se ele tivesse um infarto, eu não ia ficar triste. Foi um escândalo, um escândalo. A AGU notificou a Polícia Federal para me investigar, sendo que o chefe da AGU foi aquele mesmo que a Dilma queria passar um documento para aliviar o Lula. Então, o ministro da AGU não tem moral alguma. Então, ministro, a minha primeira pergunta é se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine, foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, por corrupção no Peru. Detalhe, num processo envolvendo o governo da Venezuela e a construtora, que quase ninguém sabe qual é, Odebrecht. O Lula sabe muito bem, o Montanha sabe muito bem, a Amante sabe muito bem, o Lindinho sabe muito bem, os deputados sabem de quem eu estou falando aqui, estava lá na lista da Odebrecht. A ex-primeira-dama recebeu asilo diplomático do descondenado Lula e se abrigou na Embaixada Brasileira em Lima. Agora, no Brasil, além de a gente ter um condenado por corrupção na presidência da República, nós estamos importando corrupto. O que o senhor Lula fez foi importar corrupto. Eu pergunto, ministro da Justiça, o senhor, com uma carreira dessa, o senhor não vai responder, eu tenho certeza que o senhor não vai responder, mas eu gostaria de saber, o senhor como ministro da Justiça, o que o senhor acha da gente importar uma mulher que foi condenada por corrupção e lavagem de dinheiro no Brasil? Nós estamos importando corrupto. Nós estamos importando corrupto, que vai ficar lá do ladinho desse descondenado que deveria estar preso. Vou para a minha terceira pergunta. A minha primeira foi se o senhor tem ciência que participa de um governo corrupto. 2, se o senhor tem ciência, o senhor concorda, a gente está importando corrupto. Agora, o problema é de quem estava aqui se manifestando no 8 de janeiro, que são terroristas, que são golpistas, que quiseram abolir o Estado Democrático de Direito. Abolir o Estado Democrático de Direito é você tirar dinheiro de aposentado. Abolir o Estado Democrático de Direito é a gente ter na presidência da República um descondenado. O senhor disse que não pode responder às perguntas da separação de poderes. O senhor disse que não poderia responder as perguntas do 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, uma pena que não está aqui, ele disse que é contra a anistia. O que o diretor da Polícia Federal, que é subordinado a Vossa Excelência, tem para emitir a opinião dele contra a anistia? Vamos lá. O que diz o STF? A anistia é um ato político concedido mediante lei de competência do Congresso Nacional. Que eu saiba, o diretor da Polícia Federal não é deputado nem senador para dizer que é contra a anistia. STF, a Constituição Federal, no seu artigo 48, e eu aqui não vou ensinar o padre a rezar missa, o senhor conhece muito bem a Constituição, diz que a anistia é ato do Congresso Nacional. Ou seja, o ministro da Justiça não pode responder uma pergunta sobre o 8 de janeiro em respeito à separação dos poderes. E o seu diretor-geral não respeita esse Congresso Nacional, não respeita essa Câmara dos Deputados, quando diz que é contra a anistia. O diretor deveria ser exonerado em desrespeito a essa afronta dos representantes do povo. Ele não pode dar uma entrevista e dizer que é contrário a um ato do Poder Legislativo. Ele deveria ser exonerado. O senhor
A sua resposta está certa. O senhor tem que respeitar a separação dos poderes. Eu respeito. Agora, o diretor-geral foi desrespeitoso com esse Congresso Nacional ao dizer que é contra a anistia. O Supremo e a Constituição Federal é bem clara. A anistia se debate aqui, na Casa do Povo. Tem nada a ver com o diretor-geral, que deveria estar preocupado em combater a organização criminosa. A gente não está vendo mais o combate ao PCC, o Comando Vermelho. Cadê os políticos corruptos que gostam de andar com dinheiro na cueca preso? Cadê? Pelo contrário, está aí no governo. O capitão Cueca estava até hoje aí, no governo. Nem sei se voltou para cá. Então, já está há quanto tempo, presidente? Eu só tenho 3 perguntas. Que é essa? Gilvan, o senhor excedeu o tempo. O que a gente pode fazer, o senhor está inscrito para falar, o senhor fala novamente dentro. Mas o senhor tem direito a utilizar o tempo posteriormente. O senhor utilizou agora o tempo como líder. Senhor presidente, ministro, artigo 73... Na verdade, ministro, Vossa Excelência, dentro desse ciclo, né, o senhor vai ter a oportunidade de responder depois que a o próximo bloco de 3 deputados. O senhor tem uma questão de ordem? Tem uma questão de ordem, senhor presidente. Qual artigo? Artigo 73. Pela manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Eu peço à Polícia Legislativa que intervenha. Deputado Lindbergh, Vossa Excelência. Eu peço à Polícia Legislativa. Eu sei, Gilvan.